para celebrarmos ao Senhor e louvarmos ao nosso Deus, para bendizermos e participarmos da ceia do Senhor nesse momento tão maravilhoso e tão especial, que é esse momento que celebramos a ceia, que tomamos o cálice e bebemos e comemos o pão, celebrando assim a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está ali, pegando aqui do lado esquerdo, né? O Valtuí, o João, Mateus, a Adriana, o carro ali da irmã Gisélia, o Nílio e a Suzana, ali o carro do Alex, aqui o Alexandre, aqui o Anielson e a família, aqui o Marlon, o pastor Carmo, a irmã Lane ali, tá, Letícia, e ali o irmão Eli, e do lado de lá, Luzimar e Leandro. Deus abençoe. Ali o nosso irmão Denis, Rodrigo com a família, o Carreirinha, e aqui, não estou enxergando. Aqui. Jéssica, joia. Vocês estão ouvindo bem aí a minha fala? Tá? E ali à minha esquerda ali, nosso irmão Gabriel, sua esposa. Deus abençoe. Bem-vindos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós queremos engrandecer o Teu nome. Queremos bendizer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queremos louvar a Ti, Senhor Deus, pela vida de Jesus, pela Sua morte, pela Sua ressurreição. Bendizemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de adorar o Teu nome e de participarmos da mesa do Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe a nossa adoração. Ser engrandecido, ó Deus, por meio desta igreja, ser engrandecido pelo Teu povo, que o Teu nome seja adorado e glorificado. É o que nós oramos e desejamos de todo o nosso coração. Suplicamos, Senhor Deus, que a presença do Senhor encha cada carro, encha cada coração nesta tarde, nesta noite, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos, mesmo aí do carro, louvar ao Senhor com alegria, passar a palavra aqui ao grupo de louvor. Boa tarde a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, né, depois de tanto tempo a gente estar aqui reunido, mesmo que um pouco distante, né, para adorar o nosso Deus. Então eu convido você nesse momento a estarmos adorando ao Senhor com muita alegria e gratidão. ti.
seja o nome do nosso Senhor Jesus. E nesse momento nós queremos agradecer a Deus, porque mesmo em meio a tanta insegurança, mesmo em meio a esse caos, Ele tem cuidado de nós como igreja, como filhos. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo e nos guardado em meio a tudo isso. Então nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor.
Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento agradável na Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo e te entregamos esse louvor, Deus. Queremos colocar na Tua presença também os dízimos e ofertas que foram depositados na Tua igreja, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, Deus. Que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades e nos ajudando a cada dia, Deus, diante dessa situação. Que o Senhor restaure a Tua igreja, que o Senhor esteja abençoando em todo o tempo a sua vida financeira e que o Senhor esteja, Pai, conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos servir a ceia do Senhor. Quero convidar o diácono Marlon e também o nosso irmão Denis, por gentileza. Nosso irmão Marlon e o Denis para auxiliar na distribuição da ceia. A irmã Edna, por gentileza. Irmã Edna, pode ajudar aqui? Veja que então, coisa bem bonita, né, organizada. A irmã Zélia que preparou a ceia de hoje. Coisa boa, né, ver a dedicação dos nossos irmãos e irmãs servindo ao nosso Deus. O Anielcio que montou essa plataforma aqui com o Mateus. Coisa boa, né? É bom ver nossos irmãos se servindo a Deus e se consagrando ao Senhor. Eu quero nesse instante orar, consagrando o cálice e o pão. E aí as diaconisas, o Marlon, vão distribuir nos carros a ceia do Senhor. Oremos ao nosso Deus e quando você receber, você aguarda. Eu leio um versículo bíblico aqui para todos nós tomarmos juntos, tá bom? Oremos. Altíssimo e soberano Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz sofreu para nos salvar, sofreu para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, nos lavar de toda imundícia. Obrigado, Senhor Deus, porque no sangue de Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados. Obrigado porque no sangue de Jesus nós temos o perdão completo e total dos nossos pecados. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque em Jesus nós temos a salvação. Louvamos a Ti porque em Jesus nós temos a redenção. Obrigado, Senhor Deus, pela vida eterna concedida em Cristo Jesus a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este cálice, por este pão que simboliza o corpo e o sangue do nosso Redentor. Nós louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus e consagramos este cálice, consagramos este pão, representando assim o corpo e o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem distribuir. Graças eu te dou.
em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo eu, Senhor, Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Com a graça e com o poder de Deus, comamos todos juntos. Amém. Conseguiram aí? Agora tem que abrir o cálice. Para abrir o cálice é só puxar a tampinha. Versículo 27. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Bebamos todos juntos. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua graça e pela sua bondade sobre nossas vidas. Quero pedir que o nosso presbítero Alex faça uma oração agradecendo ao Senhor pela ceia. Senhor Deus, queremos dar graças ao Teu nome, à beleza da Tua santidade, a quem Tu és, Senhor. Queremos Te agradecer pelo pão, pelo cálice. Queremos Te agradecer pela oportunidade, Senhor, de mesmo em meio a essas dificuldades que temos passado, socialmente falando, mas que o Senhor tem nos sustentado, tem derramado graça sobre nossas vidas. Queremos Te agradecer pela oportunidade, Pai, de estar diante de Ti, reconhecendo a Tua graça, a Tua misericórdia, reconhecendo o sinal da Tua aliança, Pai, e a volta do Teu Filho que é tão esperada e tão aguardada por nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no texto na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Capítulo 4, nós vamos ler do 13 até o 18. Primeira de Tessalonicenses 4, 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Graças a Deus pela palavra de Deus, que é bendita e poderosa em nossas vidas. Quando eu tinha 15 anos de idade, ainda não era cristão. E decidi, aos 15 anos, ler a Bíblia. E decidi ler toda a Bíblia. Eu tinha o Novo Testamento em casa e comecei pelo Evangelho de Mateus. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo entraram profundamente na minha alma. Suas palavras, suas obras, seu modo de responder me deixaram maravilhados, me deixavam entusiasmado e cheio de alegria. As palavras de Jesus começaram a mudar a minha própria vida. Meus amigos perguntavam o que estava acontecendo, porque quando eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, embora ainda não tinha convertido, eu comecei a mudar, meu jeito de ser começou a mudar. Continuei lendo Marcos e Lucas e as mudanças foram aumentando. Já não sentia prazer em muitas coisas que fazia. Por exemplo, ia em discoteca. Naquela época era discoteca, né? Mas hoje é balada, né? Não tinha mais prazer nisso, mesmo não tendo ainda recebido a Cristo como meu Senhor e Salvador. Percebi que meus sentimentos e gostos mudaram. Fui desgostando do pecado. Comecei a visitar a igreja evangélica, e participar dos cultos e ir na escola dominical. Procurava os professores da escola dominical para tirar dúvidas do que lia lá em casa na Bíblia. E os professores gentilmente explicavam para mim a palavra de Deus. Comecei a leitura do Evangelho de João, e quando cheguei na metade do livro, estava convertido. E no dia 8 de agosto de 1992, em um culto de domingo à noite, eu levantei a mão e recebi a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, meu Mestre e tudo aquilo que Ele é. Na mesma semana, um grupo de jovens da igreja grudou em mim. Me falaram das atividades da igreja, da reunião de consagração dos jovens e também daquilo que eles faziam na evangelização. Os jovens me acolheram na igreja de um modo extraordinário. Me senti amado, verdadeiramente amado, sem fingimento, um amor sem fingimento. Eles se preocupavam comigo de verdade. Isso me impactou profundamente. Estes jovens me fizeram crescer na fé e no conhecimento de Jesus. Com eles aprendi a me consagrar a Deus, a buscar o enchimento do Espírito Santo, a orar e a jejuar. Foi um tempo de ouro, Tenho lembranças vivas em minha mente dos momentos que passávamos juntos em adoração, oração e evangelização. Escrevo aqui alguns nomes desses meus amigos do passado.
Elias Gabriel, Iraquitã, Rivaldo, Josinaldo, Jair, Lucimere, Jeane, Márcia e outros. Márcia era uma jovem cristã muito consagrada ao Senhor Jesus, devotada à oração, jejum, conhecia a Bíblia muito bem e era uma boa conselheira. A Márcia era uma mentora para os novos convertidos que se uniam ao grupo. Márcia se casou com Jair e tiveram uma filha que hoje tem 15 anos de idade. A mesma idade da minha filha Júlia. No início do mês, eu soube que Márcia estava doente e liguei para o Jair, meu amigo, ambos meus amigos. E ele me disse que a Márcia estava com a pneumonia gripal. Dias depois, soube que ela estava com Covid. E nesta segunda, dia 25, a minha irmã em Cristo, Márcia, morreu. Ela era um guia espiritual e foi um guia espiritual para muitos jovens. Fiquei muito triste com a morte dela, mas sei que nesse instante a Márcia desfruta da presença de Jesus. O texto que temos diante de nós nos fala da morte dos santos de Deus. Nos fala de esperança, ressurreição e vida eterna. Desde quando começou esse negócio aí da pandemia que eu pensava em pregar esse texto. Mas agora acho que é o momento importante e oportuno para isso. Esse texto fala sobre a vitória da morte. Ou a vitória sobre a morte, desculpe. A vitória sobre a morte. Jesus já venceu a morte e nós também venceremos a morte completamente quando Jesus Cristo voltar por ocasião da ressurreição. Observe o versículo 13. O apóstolo Paulo diz que não queria que a igreja de Tessalônica fosse ignorante. A igreja de Tessalônica era uma igreja que iniciou ali no livro de Atos. E uma igreja que cresceu bastante. Hoje Tessalônica é uma cidade muito bonita, uma cidade da Grécia. Paulo então instrui a igreja a que tivesse esperança. Paulo deseja que a igreja de Tessalônica tivesse um conhecimento, não fosse ignorante sobre um assunto tão importante que é a morte e o pós-morte. A palavra ignorantes aqui não tem apenas o sentido de falta de conhecimento, significa também estar errado sobre algo. Não é apenas desconhecer, é também pecar por desinformação. É preciso crer corretamente para praticar corretamente. Uma fé não instruída terá atitudes pecaminosas. O povo cristão, meus amados irmãos e irmãs, é o povo do livro. Glória a Deus por isso. O povo cristão possui um livro, lê e estuda o livro, obedece o livro e guarda-o no coração e nas mãos. Por isso o povo cristão jamais deve ser instrumento de desinformação, pois o livro dará entendimento. Jamais pode ser enganado, pois o livro, a Bíblia, é a verdade. O texto aqui fala dos que dormem, são os crentes em Jesus Cristo, que morreram, e que seus corpos dormem no sepulcro. Aqui não fala esse sono aqui, esse dormir aqui, não é um sono da alma, de modo algum, é um sono do corpo. O corpo dorme e repousa no sepulcro. As almas dos crentes estão conscientes no céu. Lembram-se de tudo o que aconteceu aqui na terra. Suas memórias não foram apagadas. Eu já disse isso numa outra ocasião.
O apóstolo Paulo não queria que a igreja fosse dominada pela tristeza, pelo fato do corpo dormir, pelo fato do corpo estar no sepulcro. Pois se assim fosse, o povo de Deus ficaria esmagado, sem forças para viver e prosseguir na fé. Os demais aqui são os homens e mulheres que não acreditam em Jesus, suas palavras e a sua vida. Paulo não queria que a igreja fosse como os demais, que não têm esperança, pois a esperança caracteriza o crente e desumaniza o descrente. A esperança alegra, a desesperança entristece. A esperança entusiasma, a desesperança abate. A esperança faz encher os olhos, a desesperança faz murchar o coração. A esperança da qual fala o versículo 13 não diz respeito a um desejo que pode ou não pode acontecer. Na Bíblia, meus amados irmãos, a esperança é aquilo que vai acontecer. A esperança bíblica não é alguma coisa do tipo sonhar ou desejar. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Toda a esperança na Bíblia vai se cumprir. Tudo aquilo que a Bíblia fala sobre esperança vai se realizar. A esperança no Novo Testamento não tem o mesmo sentido dos dicionários de língua portuguesa. A esperança ensinada no Novo Testamento vai ser realizada. É uma esperança certa e segura. Ela vai acontecer. Veja o versículo 14. Se, pois, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Todos aqui creem, não é? Todos nós aqui cremos que Jesus morreu e ressuscitou. É por isso que nós celebramos a ceia. A ceia é um testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. E é por isso que nós ceamos. Louvado seja Deus. Nós cremos na morte e na ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E pelo fato de nós crermos na ressurreição dele, nós também devemos crer na nossa própria ressurreição. Todos aqueles um dia que morreram em Cristo serão ressuscitados. Todos aqueles que morreram em Jesus vão reviver. De modo que nós não podemos deixar que a tristeza nos abata, que a tristeza nos domine, de modo nenhum, porque nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar. Na vinda de Jesus vão ressuscitar. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo aqui ensina que os crentes mortos não serão abandonados na morte. Olha que coisa maravilhosa. Os crentes mortos não serão abandonados na morte. Haverá uma ressurreição, da mesma maneira que aconteceu com Jesus Cristo. Estes que dormem estão descansando de suas fadigas. Vou ler o texto aqui de Apocalipse 14:13, que diz assim: escreva: felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então pense, meus amados irmãos, que os mortos em Cristo, eles estão descansando de suas fadigas. Eles estão em um estado de bem-aventurança. E é por essa razão que nós não devemos entrar em tristeza profunda, porque eles estão desfrutando de bem-aventurança. E aqui, meus amados irmãos,
Por que que o apóstolo Paulo, ele enfatiza tanto essa questão da ressurreição? Porque, veja, a igreja de Tessalônica era uma igreja ali da Grécia. E os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Platão, por exemplo, na sua obra O Banquete, ele diz o seguinte, na verdade ele que escreveu, mas é um diálogo dele, um diálogo de Sócrates com os seus amigos. Ele diz o seguinte: e é mau aquele amante popular que ama o corpo mais que a alma. Depois, no outro livro, Fédon diz o seguinte: a razão deve seguir apenas um caminho em suas investigações, enquanto tivermos corpo e nossa alma estiver absorvida nessa corrupção. Jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, isto é, a verdade. Então veja, para a mentalidade grega, o corpo era um mal. Para a mentalidade grega, o corpo era uma prisão para a alma. A alma estava presa ao corpo. O corpo era um lugar de corrupção. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza aqui que o corpo será ressuscitado. O corpo será ressuscitado. O corpo e a alma não são inimigos, de modo nenhum. O corpo e a alma são uma unidade, formam uma unidade que é o ser humano, a indivisibilidade do ser humano. Versículo 16 diz aí: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Glória a Deus. Veja aí, dada a sua palavra de ordem, esta palavra de ordem será pronunciada pelo próprio Jesus, em que ele vai dar um brado. E no momento que ele der o brado, no momento que o nosso Senhor Jesus der o brado, o arcanjo, ele vai tocar a trombeta. Eu queria ter uma trombeta aqui para alguém tocar, mas parece que ninguém toca a trombeta, né? Para a gente fazer aqui quase uma imitação bem simplesinha, né? O arcanjo vai tocar a trombeta, e quando o arcanjo tocar a trombeta, então haverá os anjos se manifestando em todo o universo e fazendo com que as pessoas ressuscitadas pelo poder de Deus sejam levadas até as alturas para se encontrar com Jesus. E aqueles que estarão vivos naquela ocasião, conforme ainda o versículo, eles serão arrebatados e serão levados até Jesus para se encontrar lá nos ares. Arrebatado aqui tem o sentido de ser tomado à força. Arrebatado aqui tem o sentido de capturar de um modo forte e poderoso. Então veja, Jesus dá ordem, o arcanjo toca a trombeta, os anjos vêm e reúnem todos. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estarão vivos serão arrebatados e encontrarão com o Senhor lá nos ares. Esta é a segunda vinda de Jesus. Esta é a vitória, meus amados irmãos e irmãs, é a vitória sobre a morte. É a vitória final sobre a morte. E o versículo 18 completa: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A palavra aqui, consolar, tem o sentido de admoestar, de encorajar e de instruir. Era uma alegria que o povo de Deus agora deveria ter.
A igreja de Tessalônica deveria ser tomada por esse encorajamento, por essa força, por esse poder, recebeu a instrução e agora vai ser consolado pela presença e pelo poder de Deus. A esperança da ressurreição dos mortos, a vida de Jesus e o fato de nós morarmos com Ele para sempre são poderosas consolações para o povo de Deus. Quero então, meus amados irmãos, concluir dizendo o seguinte: a conduta cristã em meio à tristeza precisa ser continuamente caracterizada por esperançosa alegria, à luz da eminente segunda vinda de Jesus Cristo. A resposta adequada à realidade da morte não é o luto pagão, observe, não é o luto pagão, mas esperança alegre à luz da certeza que a ressurreição de Cristo dá para a nossa crença na ressurreição. A revelação de Deus a respeito dos mortos é que eles partilharão da ressurreição com aqueles que permanecerem até a vinda de Jesus. Crentes mortos não serão deixados para trás no programa divino de ressurreição e de vida eterna. Crentes mortos terão prioridade quando a vinda de Jesus acontecer com toda a glória. Crentes mortos e vivos serão reunidos para o encontro com Cristo nos ares. Louvado seja Deus por isso. A resposta então nossa, dos Tessalonicenses e nossa, é alegria, é encorajamento e é consolação. Quero trazer para vocês algumas aplicações, pensando nesse texto, aplicações para a nossa consolação. Não nos desesperemos com a morte dos cristãos, eles estão com Cristo agora no céu. Amém. Eles estão com Cristo. Não entremos em agonia profunda com a morte dos cristãos. Eles descansam de suas fadigas. Não nos entristecemos com a morte dos cristãos. Tristeza aguda, cabe um pouco de tristeza, mas não profundamente. Eles serão ressuscitados. Alegremos-nos com a vinda de Jesus para ressuscitar os crentes mortos e arrebatar os vivos. Alegremos-nos porque a morte não tem a palavra final sobre os crentes, mas somente Jesus. A morte, meus amados irmãos e irmãs, não tem a palavra final. A palavra final pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Alegremos-nos porque temos esperança. Alegremos-nos porque temos esperança. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós não somos como o Darcy Ribeiro, famoso aqui no Brasil, Darcy Ribeiro, com todo respeito a ele. Perguntado sobre a morte, ele disse: olha, eu não acredito que exista nada depois da morte. Mas aí ele conclui: mas é horrível acreditar assim. Ele e o Darcy Ribeiro não têm esperança, mas nós cristãos temos esperança. Louvado seja Deus. E a nossa esperança nos revigora, a nossa esperança anima a nossa fé. Nós temos esperança, não somos como os demais que não têm esperança. Amados irmãos e minhas irmãs, nós temos a palavra de Deus, nos consolemos com esta palavra tão poderosa, que fala sobre a vitória de Jesus sobre a morte e a nossa vitória sobre a morte. Quero orar com você nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos alegramos em Ti e nos consolamos com esta palavra, porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra enche os nossos corações. Meu Deus, abençoa cada um de nós aqui, abençoa todos que estão ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra, e traz ânimo, traz alegria diante do pavor da morte. Traz, ó Deus, esta alegria que somente os cristãos
podem então desfrutar. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vou orar, impetrar a bênção e depois nós vamos cantar o Amém Tríplice e o nosso culto terá encerrado. E depois aí eu acho que o pessoal vai, depois do Amém Tríplice, o pessoal do louvor vai cantar os parabéns para todos os aniversariantes do mês inteiro, é isso? E o Lucas é hoje, o Lucas fez 17 anos. O Lucas está aí, não? Olha lá, tá lá atrás. Ontem foi o Amorim, dia 27 foi a Fabiola, e tem mais alguns outros que não lembro do início do mês. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós exaltamos e bendizemos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que a Tua graça nos concedeu. Obrigado por estarmos aqui adorando e celebrando o Teu nome. Obrigado, Pai Santo, pela ressurreição de Jesus e também obrigado por nossa ressurreição e pela segunda vinda de Cristo. Nós louvamos a Ti. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe o Seu povo, abençoe a Igreja Metropolitana, abençoe, Senhor, todas as famílias. Concede, ó Deus, uma semana de paz, de alegria e de prosperidade. Concede, Senhor Deus, bênçãos no casamento, na família, no trabalho, na saúde. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que são profissionais da saúde. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que no nome de Jesus o Senhor seja uma muralha ao redor dos nossos irmãos e irmãs, profissionais da saúde que enfrentam esta pandemia. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, esteja com eles, no nome precioso de Jesus. E agora, que a graça de Jesus,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com seu casamento, com a sua família, com o seu trabalho, hoje e sempre. Amém.